Bom dia, meus queridos alunos do Colégio Futuro VIP. Estou de volta aqui, professora Michele Carvalho, para continuar a nossa aula aí com o 7º ano. Vamos trabalhar adjunto adverbial e adjunto adnominal. Lembrando que essa aula é uma aula de revisão, que a prova está chegando, né? Então a gente precisa realizar algumas atividades, praticar, tá bom? Então prepara o seu material para a gente poder iniciar a nossa aula desta semana, tá? Adjunto adverbial e adjunto adnominal, ok? Pega seu material aí para a gente poder iniciar. Vamos lá. Nós temos então textos, né? Eu trouxe alguns pequenos textos, tá? Porque afinal de contas na sua prova também vai ter texto e vai ter interpretação. Então, você precisa treinar a leitura, né? Com entendimento, tá? Então vamos ler esse pequeno texto aqui comigo, me acompanha aí. Faróis do Brasil apresenta o Farol de São Tomé. Conheça a obra do famoso engenheiro francês Gustave Eiffel. A grande torre vermelha que chama a atenção na praia de Campos, no norte do Rio de Janeiro, é mais uma obra do engenheiro francês Gustave Eiffel, conhecido pela construção da torre que leva o seu nome em Paris e a Estátua da Liberdade em Nova York. Do alto dos seus 45 metros de altura e com nada menos que 216 degraus, o Farol de São Tomé tem um alcance de mais de 70 quilômetros e auxilia a navegação na região, que no passado se destacou com a produção de açúcar em seus canaviais. E já há algum tempo desponta como um polo de exploração do petróleo, tá? Então, temos aí nosso primeiro texto para a gente poder trabalhar as questões relacionadas a adjunto adverbial e adjunto adnominal. Vamos pegar então nesse caso aqui, identificar, né, os adjuntos adverbiais de lugar, lembrando que são aqueles advérbios que indicam circunstância, né? Então essas palavrinhas, elas geralmente vão indicar tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida, tá? E geralmente elas estão relacionadas ao verbo. Por quê? Porque eles modificam, né, o sentido do verbo numa oração. Eles acrescentam mais informação. Eles vêm sempre relacionados ao verbo. Isso é importante, não pode esquecer, tá? Quando a gente fala de adjunto adnominal, aí a gente relaciona o adjunto adnominal ao nome. Esse nome é um substantivo, não mais o verbo, tá? Então, anota isso aí como uma observação, porque às vezes o aluno pode confundir, né? Adjunto adverbial está relacionado ao verbo, adjunto adnominal está relacionado ao substantivo, ok? Então, vamos lá. Na primeira questão, você precisa identificar o trecho que contém o adjunto adverbial de lugar. Então, você tem 3 opções retiradas lá do texto que a gente acabou de ler. E você precisa identificar um adjunto adverbial de lugar. Então, presta atenção, esse adjunto vai estar relacionado ao verbo, tá? Então, vamos ler as opções que você tem aí. A grande torre vermelha que chama atenção na praia de Campos. Outra opção, uma obra do engenheiro francês Gustave Eiffel. Outra opção, o Farol de São Tomé tem um alcance de mais de 70 quilômetros. Bom, vamos lá. Se ele quer um adjunto adverbial que indique o lugar, dentre essas 3, a única que indica lugar é justamente a primeira, né? Porque se refere aonde? Na praia de Campos, tá? Nas outras 2, você não identifica lugar. Tá? A segunda se refere à obra do engenheiro e a terceira se refere ao farol, ok? Então, a única que você consegue identificar o lugar é na praia de Campos, na primeira sentença. Então, você pode anotar essa oração, sublinhar o trecho, né, na praia de Campos e ao lado escrever adjunto adverbial de lugar, ok? Muito bem. Então, vamos seguindo aí para a questão 2. No trecho apontado anteriormente,
o adjunto adverbial ele foi expresso por. Então, olha só, o que ele quer saber? Nós identificamos lá em cima na praia de Campos, né? Esse trecho todo, ele é apenas um advérbio, ele é uma locução adverbial ou é uma expressão adverbial? Na praia de Campos. Ele poderia falar só na praia, né? A grande torre vermelha que chama atenção na praia. E aí? Mas não, ele colocou na praia e ainda localizou de Campos. Então você tem aí uma expressão adverbial, tá? Então fique atento quando for somente uma palavra indicando lugar, é o advérbio. Por exemplo, aqui, lá, em cima, embaixo, né? São palavras que vão indicar o advérbio, tá? Vamos lá, vamos seguindo então. Questão 3. Pede então para destacar, e aí nessa hora você deve escrever no seu caderno, né? Os adjuntos adverbiais de lugar que estão na frase aí abaixo. Olha só. Que leva o seu nome em Paris e a Estátua da Liberdade em Nova York. Fácil, né, gente? Quais seriam então aí? Quais os adjuntos adverbiais de lugar que você encontra nessa oração? Óbvio, né? Em Paris e em Nova York. Estão se referindo aos lugares onde ele pode encontrar aí, tá? Se você prestar atenção direitinho, você vai ver que não tem dificuldade. Número 4. Na frase acima, os adjuntos adverbiais, esses que a gente destacou, acrescentam uma circunstância de lugar, correto? Mas ele quer saber a que está relacionada essa circunstância de lugar. E eu falei isso logo no início, né? Então você marcaria o quê? Um verbo, um adjetivo ou um advérbio? Lembra que eu falei? Que o adjunto adverbial está relacionado ao verbo, ok? Muito bem. O adjunto adverbial, ele sempre indica a circunstância, né? Tá? Então você tem que estar sempre observando, tentando compreender essa questão da circunstância de lugar, de tempo, de modo, de causa, de finalidade, de meio, de companhia, tá? Então vamos lá. Agora você tem uma questão, e eu trouxe aí uma tirinha, porque as tirinhas também caem muito em provas, né? Então é bom você treinar a leitura das tirinhas, tá? A tirinha ela traz uma sequência aí na sua narrativa, né? Sempre tem uma historinha embutida. E depois a gente vai trabalhar a questão aí da sintaxe ou dos verbos, né? Como tá pedindo aí embaixo. Então você vai marcar o verdadeiro ou falso, ok? Aí diz assim: ele riu de mim só porque eu uso óculos. A primeira personagem tá falando, né? A menina. Aí o segundo fala de mim por causa das orelhas. E o outro, e de mim porque não sei jogar bola. Aí a menina, né, se volta lá para como se estivesse olhando para quem falou, quem mexeu com eles, né? E aí ele fala, espero que um dia ele supere isso. Porque na verdade, né, os três aí não tem problema com essas situações que eles citaram aí. Na verdade, o preconceituoso, aquele que falou, né, é que é uma pessoa que não entende e por isso se utiliza dessa forma aí de implicância, de bullying, né? O que é muito chato. E, e a menina dá uma resposta aí até bem sábia, né? Espero que um dia ele supere isso, porque na verdade eu me aceito, eu tô bem comigo, né? Então não tem nada a ver isso que ele tá falando. Desculpa aqui, gente. Então, você vai marcar verdadeiro ou falso para as questões abaixo relacionadas aos verbos que aparecem aí na tirinha, tá? Então vamos lá. O verbo riu, tá entre aspas, né? Que tá aí no primeiro quadrinho. Tá dizendo que esse verbo é intransitivo. E aí, o que você acha? Verdadeiro ou falso isso? É o verbo sorrir, né?
Sim, ele é intransitivo. Ele tem sentido completo, ok? Ele sorriu, ponto final. Você entende o sentido do verbo, a ação. Não precisa de complemento para que tenha sentido, tá? Vamos para o segundo aí, parênteses, né? O uso do mim, olha aí, pronome oblíquo, no primeiro quadrinho, complementa o verbo. Vamos ver. O mim, gente, ele não pode funcionar como um sujeito da oração. Então, ele vai funcionar trazendo aí um complemento ao verbo, tá? Muito bem. Então, verdadeiro, ok? E o verbo usar? Quando ela diz lá, né? Só porque eu uso óculos. E aí tá dizendo que ele é intransitivo também. E aí, é verdadeiro ou falso? Pensa aí. Usar, quem usa, usa o quê? Então você faz a perguntinha, né? Quem usa, usa alguma coisa. Usa o quê? Então é sinal de que esse verbo ele pede o quê? Mais, né? Um complemento para ter sentido. Eu não posso parar a frase e não usar só porque eu uso. Ponto. Usa o quê? Óculos. Então ele é um verbo transitivo e não intransitivo. Ele é um verbo transitivo direto. Portanto, essa questão ela é falsa, tá? E aí, embaixo vem, né, perguntando a palavra óculos, afirmando, né, a palavra óculos, ela é um objeto direto. Sim, né? Se ele usa é verbo transitivo direto, o óculos é o seu objeto direto, é o que complementa aí o verbo, tá? A palavra isso, lá no terceiro quadrinho, é um pronome indefinido. Será? Vamos ver lá. Espero que um dia ele supere isso. Esse isso aí não é um pronome indefinido, né, gente? Ele está indicando a situação em si. Ele é um pronome demonstrativo. Portanto, falsa a questão, né? Então ficou VVFVF, ok? Muito bem. Então vamos seguindo aí. Vamos para o nosso próximo texto. E esse texto é o seguinte: estímulo, envelhecimento e memória, tá? São textos bem interessantes, sempre trazem, né, conhecimento aí, informação pra gente. Foi retirado da revista Ciência hoje. E diz o seguinte: as características do ambiente de vida podem afetar processos mentais, como o aprendizado e a memória? Para buscar uma resposta, camundongos jovens e velhos foram criados em gaiolas diferentes. Uma comum, sem qualquer atrativo, e a outra preenchida com objetos variados. E depois foi avaliada a capacidade desses animais de aprender e lembrar com testes específicos. O estudo mostrou melhor desempenho cognitivo daqueles mantidos num ambiente enriquecido e estimulante. A contagem de um tipo de célula, os astrócitos, em uma região do cérebro envolvida com a memória, indicou ainda que variações no desempenho dos animais parecem estar associadas a diferenças importantes no número e na distribuição dessas células. Muito bem, interessante, né? Então você vê como o ambiente ele influencia, né? Um ambiente assim cheio de estímulos favorece o aprendizado em todas as ocasiões, né? Muito legal. Então vamos lá. Na questão 1, nós temos aí uma frase destacada do texto e algumas palavras sublinhadas em que você terá que reconhecer porque essas palavras são adjuntos adnominais, ou seja, por que essas palavras estão acompanhando aí o substantivo. Elas estão explicando, elas estão caracterizando, elas estão complementando. Então vamos ler primeiro o trecho. Na passagem, camundongos jovens e velhos, sublinhados, né? Foram criados em gaiolas diferentes, sublinhado também. Esses termos são adjuntos, ele já está afirmando e ele quer saber o porquê. Eles caracterizam, explicam, complementam. Então, são adjetivos, né? Adjetivos que estão caracterizando o substantivo camundongos e diferentes que caracteriza o substantivo gaiolas, ok?
Muito bem. Vamos para a questão 2. Na parte a outra preenchida com objetos variados. O adjunto adnominal outra, ele retoma um substantivo. Você lembra lá do texto? Qual é? Qual será essa palavrinha? Aí você volta lá. Então, nós temos aí, qual seria essa outra aí com objetos variados? Gaiola, né, gente? Ele lembra que eles foram criados em gaiolas diferentes, tá? Então, outra é um pronome indefinido que substitui, né, a palavra gaiola, tá? Para não haver aí a repetição desse termo no texto, ok? Questão 3. No segmento, a contagem de um tipo de célula. O adjunto adnominal foi expresso por... Aí, na verdade, o A era para estar sublinhado, né? Então, você vai reconhecer porque a contagem de um tipo de célula, vamos ver lá o que ele marcou? Numeral, porque ele está se referindo a um, né? Então, no caso aí, não é artigo indefinido, não é artigo indefinido, mas é um numeral, tá? Se referindo à quantidade, né? A quantidade de quê? De células, de tipos envolvidos nessa contagem, tá? Então é numeral, tá legal? Não é artigo definido, nem é um pronome indefinido, mas é um numeral porque se refere aqui, ó, a esse um aqui, tá? Aí você pode sublinhar, você pode circular, enfim, ok? Beleza? Deu para entender? Então vamos lá. Questão 4. O azinho, esse A, né, que tá entre aspas, ele não funciona como adjunto adnominal no trecho. Então, ele te dá aí 3 opções, né, para que você identifique se esse A ele não está aí funcionando como adjunto adnominal. Então, pensa comigo, o A, para ser adjunto adnominal, tem que ser um artigo, correto? E o artigo acompanha o quê? O substantivo, tá? Então, vamos dar uma olhada nas 3 orações. A capacidade desses animais de aprender e lembrar com testes específicos. Então, você tem a capacidade, beleza. Na segunda oração, em uma região do cérebro envolvida com a memória. Então, você tem aí a memória. Na outra oração, variações no desempenho dos animais parecem estar associadas a diferenças e continua. Então, dessas 3, as 2 primeiras são artigos acompanhando seus respectivos substantivos. Na última, você não tem um adjunto adnominal, tá? Você tem uma locução verbal aqui, você tem o complemento verbal, tá? Então, você não tem aqui adjunto adnominal. Esse azinho funcionando como adjunto adnominal, tá? Vamos para a questão 5. Viu como tem que analisar tudo direitinho, gente? Lembrar das classes gramaticais, né? Tem que estudar. Em distribuição dessas células, repara que dessas está sublinhado, o adjunto adnominal é a contração da preposição de com um pronome pessoal, com um pronome possessivo ou com um pronome demonstrativo. E aí? Dessas, o de é uma preposição e essas é um pronome demonstrativo, correto? Então, quando há essa união aí, essa junção, você tem a contração, né? Por quê? Porque eliminou a letrinha E, tá? Então, ficou aí a junção aí, né? A contração aí da preposição de com o pronome demonstrativo essas, ok? Muito, muito bem. Próximo texto. E esse texto aí fala de Nova Zelândia, né? Aquela parte ali da Oceania. E tem uma palavrinha anterior, né? Haka. Então vamos lá. Se você já viu algum jogo de futebol ou rugby disputado pelo time da Nova Zelândia, deve ter reparado que antes do início da partida, os jogadores costumam fazer uma apresentação. Ela é uma demonstração de dança, dança Haka, tradicional da cultura maori,
povo nativo daquele país, né? E também a tribo da princesa Moana, na animação da Disney, que leva o nome dela. Haka ou Haka é o nome genérico dado para todas as danças dos maoris. Como são danças de guerra, as coreografias incluem muitos gritos, tapas no corpo e caretas, como se os dançarinos estivessem lutando. Olha que interessante, legal, né? Antes de partidas de futebol e rugby, os times da Nova Zelândia costumam usar a dança para intimidar os oponentes, ok? Interessante aí, mais uma notícia legal pra gente. Informação. Então vamos lá, questão 1. Na passagem, Haka é o nome genérico dado para todas as danças dos maoris. O termo sublinhado, ó, genérico, tá vendo? Esse termo aqui sublinhado, ele exerce a função sintática de adjunto adnominal. Por quê? É sempre importante você identificar, né, a função do adjunto adnominal na oração. Ele pode caracterizar alguma coisa, ele pode explicar, ele pode indicar, tá? No caso aqui, ele caracteriza, né? É um adjetivo, tá? Muito bem. Por isso que eu falei desde o início, né? Quando a gente estuda adjunto adnominal, a gente precisa relembrar as classes gramaticais, tá? Então não adianta assim só querer decorar, né? Tem que saber quais são as classes gramaticais que vão funcionar como o adjunto, tá? E o adjetivo é uma delas. Vamos para a questão 2. O pronome grifado, sublinhado aí, é um adjunto adnominal. Em qual passagem? Então, nós temos aí palavrinhas sublinhadas. Ele quer saber em qual delas, né, é um adjunto adnominal. Se você já viu algum jogo de futebol, ela é uma demonstração da dança Haka. As coreografias incluem muitos gritos. Então, olha só, a gente tem o você e o ela sublinhados, mas nós sabemos que você é pronome de tratamento, né? E ela é um pronome pessoal, né? Pronome pessoal do caso reto. Então, essas duas você elimina. Agora, olha de baixo. Muitos gritos. Muitos pode ser pronome indefinido, como pode ser o advérbio de intensidade. No caso aqui, ó, as coreografias incluem gritos. Você sabe a quantidade exata? Não. Então, ele acrescentou um pronome indefinido. Então, o pronome acompanhando o substantivo, ele tem a função aí de adjunto adnominal, tá ok? Por isso que é importante você pensar no contexto, tá? Senão você olha que a palavra muitos e vai questionar, não é? Mas muitos é advérbio de intensidade e tal. E não é, porque depende do contexto, tá? Depende aqui, ó, do contexto, ok? Vamos lá, seguindo aí. Questão 3. No trecho seguinte, como se os dançarinos, tá entre aspas, né? Existe aí um adjunto adnominal. Qual é, então, o adjunto adnominal que tem aí? Lembra que o adjunto adnominal acompanha o substantivo. Se o substantivo aí é a palavra dançarinos, então, lógico que os, artigo definido, vai ser, então, o adjunto adnominal, tá? Questão 4. Os times da Nova Zelândia. Essa expressão, ela funciona como aposto, como adjunto adverbial ou como adjunto adnominal? E aí? Os times, ó, da Nova Zelândia. Nós temos, então, o adjunto adnominal, ok? Temos uma expressão aí, né? Muito bem. A quinta questão. Na frase, usar a dança para intimidar os oponentes. Quais são os adjuntos adnominais encontrados aí? Na verdade, os adjuntos adnominais foram usados para determinar, para caracterizar ou para complementar a dança, né? Os oponentes. Então, nós temos determinar. Então, você tem aqui, ó, a, que é um artigo definido, né? Determina aí a dança.
e os oponentes também determina, tá? Então, artigos foram usados para determinar, ok? E aí, gente, o que é então adjunto adnominal? O que você escreveria aí? Qual conceito você daria? Dentre tudo que a gente já falou, você já estudou, já foi explicado. Tenta escrever aí o conceito, tá? Do que é o adjunto adnominal. Você sabe que o adjunto adnominal, ele é um termo acessório, ele não é obrigatório, tá? Por isso ele é um termo acessório. Ele exerce uma função o quê? Adjetiva, né? Por quê? Porque ele é responsável por acompanhar e caracterizar um substantivo, ok? Aí você poderia também colocar, mas ele pode exercer a função de caracterizar, de determinar, né? De acompanhar, tá? Então, assim, existem várias maneiras de você escrever o seu conceito. O importante é dentro dessa forma geral aí você colocar e entender o que é o adjunto adnominal. São aquelas classes gramaticais que acompanham o substantivo, caracterizando, determinando, identificando, especificando, enfim. Quantificando também, porque se você tem um numeral, esse numeral está quantificando ali, né? Tá legal? Então, beleza. Então, vamos seguindo aqui. Trouxe um último texto para a gente finalizar. Onde o mosquito da dengue surgiu, gente? Vocês sabem onde surgiu o mosquito da dengue? Vamos ver. Verão, a estação mais quente do ano, apesar de ser ótima para curtir praia e piscina, é marcada pelo retorno do mosquito da dengue, que chega com tudo quando as temperaturas sobem. O mosquito da dengue, ou Aedes aegypti, é originário do Egito e vem se espalhando pelo planeta desde o século XVI, época das grandes navegações. Ele chegou ao continente americano no período colonial, por meio de navios que traficavam escravos. A primeira epidemia de dengue em terras americanas aconteceu no Peru, no início do século XIX, com surtos em outros países, como Colômbia e Venezuela. No Brasil, os primeiros relatos do mosquito datam do final do século XIX, em Curitiba, Paraná, tá? Então vamos lá, as nossas atividades com relação a esse texto. Na passagem, a estação mais quente do ano, o termo mais, né, está aqui destacado, ele funciona sintaticamente como um adjunto adverbial, correto? Esse adjunto adverbial intensifica o sentido do adjetivo quente, complementa o sentido do adjetivo quente ou explica o sentido do adjetivo quente. E aí? Mais intensifica, né? Muito bem. Para que esse mais tem i, hein? Tá? Vocês costumam trocar muito, né? Mais com i, mais sem i. Mais sem i é oposição, tá? Vamos lá. Questão 2. Identifique o adjunto adverbial que indica o período em que o mosquito da dengue chegou ao Brasil. Então, o período em que indica a chegada do mosquito da dengue no Brasil é o adjunto adverbial de lugar. De tempo, né? De tempo, tá? Brasil que é lugar. Então, aí, nós temos aí final do século XIX, tá? Muito bem. Na questão 3, olha lá. No segmento aí, seguinte, que chega com tudo está sublinhado, né? Quando as temperaturas sobem. Esse adjunto adverbial sublinhado, repara que, tem um verbo aqui, tá vendo? Chegar, contudo, então esse contudo aqui está relacionado ao verbo, por isso ele é um adjunto adverbial, tá? Ele exprime ideia de quê? De causa, de meio ou de modo? Contudo. Ou seja, é o modo como, né, ele chegou, tá? Então, marca aí, ou escreve aí no seu caderno, né? Adjunto adverbial de modo. Você pode estar copiando a oração e o sublinhado que está na parte
que indica aí o modo, ok? Questão 4, já estamos terminando, tá? O adjunto adverbial, cuja ideia foi identificada acima, modifica o sentido do verbo, né, gente? Já havia falado sobre isso, tá? Muito bem. Então, a última questão. O trecho sublinhado ele funciona como adjunto adverbial de lugar em quais das 3 orações? Estamos a poucos dias do verão. O mosquito da dengue é originário do Egito. No Brasil, os primeiros relatos do mosquito datam do final do século XIX. Então, você vai marcar qual? Qual palavrinha, qual expressão dessas aí sublinhada funciona como adjunto adverbial de lugar? No Brasil, né? Muito bem, no Brasil. Os primeiros relatos do mosquito datam do final do século XIX, tá? E é isso. Então, o que você tem que fazer? Praticar, correto? É necessário praticar, fazer os exercícios, tá? Para que você esteja bem afiado aí no dia da prova, ok? E a gente retorna aí com mais videoaulas falando sobre outras matérias aí que também cairão na sua prova, tá bom? Boa semana para você, fica com Deus, tchau, tchau.